Olá, pessoal, que alegria estar aqui de novo, de volta. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que nunca vem no nosso programa, nunca está presente, nunca traz coisa legal pra gente, Kelvin Santos. Boa tarde, Sou Kelvin. eu. Obrigado mais uma vez, gratidão. Pô, eu que fico muito feliz de vir aqui, de saber que se eu tô vindo é porque tá havendo alguma aceitação, né? Com certeza. E essa aceitação, claro, eu devo ao público que de certa forma tá vendo, tá gostando do conteúdo, tá tendo alguma repercussão. E, cara, não tem como dizer que não há uma satisfação de saber, pô, eu tô espalhando alguma coisinha legal aí pra você, né? Pra você, pra todo mundo. Alguma coisinha legal é ótimo. Alguma coisinha. Gente, alguma coisinha que a gente vai falar hoje como é que é? Psicologia, neuropsicologia das crenças limitantes. Fala estranho, sério. né? Essa é alguma coisinha que a gente vai conversar hoje. O que é isso, Kel? Pelo amor de Deus, me explica. Neuropsicologia das crenças limitantes. Negócio chique, é chique até falar isso. Né? Agora, você não sabe o que está por trás da neuropsicologia das crenças limitantes. Sabe o que é? O quê? Nada. Não é inventado isso. Eu te juro que eu pensei nesse nome ontem. Crenças limitantes existem, as crenças limitantes são rótulos, as pessoas muito falam. Então, hoje em dia, por exemplo, no mundo do coaching, da programação neurolinguística, é utilizado muito a nomenclatura crenças limitantes. E neuropsicologia também existe, é um dos ramos da neurociência, né? Então, assim como existe neurobiologia, neuropsicologia, neuroanatomia, neurofisiologia e tal. Agora, neuropsicologia das crenças limitantes... Como assim, né? Olha, eu confesso, isso, na verdade, foi uma maneira pedante, arrogante, que eu encontrei, sabe para quê? Para chamar a sua atenção. Ótimo. Para chamar a sua atenção. Porque, de fato, crenças limitantes, elas estão, a nomenclatura, essa nomenclatura cunhada como crenças limitantes, já caiu num clichê, né? Tá meio piegas, assim, toda hora assim, isso são crenças limitantes. Inclusive, olha só que interessante, uma vez eu vi foi numa tirazinha, né? Uma pessoa que era tipo, da área da saúde mental e muito importante, um cara pós-doc. E aí ele simulou com um determinado coaching que ele teria um filho e que o filho estava passando por diversos problemas, só que ele não falou que ele era pós-doc nessas coisas e ele só estava querendo, na verdade, testar o coaching. E aí falou assim, olha, meu filho está passando por isso, contou toda uma história. Aí falou pro coach, isso tem cura? Aí o coach falou assim, tem. Você poderia falar para mim o que é isso? O cara falou assim, isso são crenças limitantes. Aí esse camarada famoso e tal, continuou falando do assunto e tal, e de repente falou assim para ele, olha só, você é um irresponsável, porque eu acabei de te dar todos os sintomas de uma pessoa que tem uma doença tal. Aí ele falou, nem me lembro a doença, mas era uma doença que no ramo da psiquiatria e tal, tá lá registrada. Ele tem um código lá daquela doença, e uma doença da mente assim super cabulosa, que precisa ser medicada e tudo. Aí o cara falou assim, olha, você é um irresponsável, porque você fez um cursozinho de um final de semana, ou sei lá quantos dias, eu acabo de te dar sintomas gravíssimos de uma pessoa assim, você vem me dizer que isso é crenças limitantes. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque realmente é necessário haver por parte das pessoas que estão lidando com outras pessoas um cuidado, uma atenção, um estudo, para primeiro, não diagnosticar nada. Não nos cabe diagnosticar nada. Segundo, levar muito a sério quando as coisas realmente envolvem questões da saúde mental. A gente precisa estar muito ligado com isso. Beleza. Feitas essas considerações, vamos lá para neuropsicologia. Eu poderia chamar de qualquer outra coisa. Eu pensei na verdade, sabe o que eu pensei? Psicogênese das crenças limitantes. Gênese de início, de nascimento, né? E psico porque tem a ver com a nossa psique. E as crenças, nossas crenças limitantes, esse rótulo meio piegas, ele começa na nossa mente a partir de tudo aquilo que a gente começa a viver desde o momento em que a gente sofre a primeira ruptura, que é quando a gente sai do aconchego da barriguinha da nossa mãe, aquela caminha super confortável, quentinha, e a gente dá de cara com esse real, mudança de temperatura, aquelas coisas que eu nunca vi antes, embaçam, na verdade eu nem tenho visão, né, mas metaforicamente, vamos dizer lá, embaçam minha visão, aquela quantidade de luz, é a primeira ruptura que eu tenho, e a partir dali,
todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu vivencio através dos meus sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, vai formando as minhas experiências. Todas. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível de documentar todas as nossas experiências, mas principalmente as experiências traumáticas. E as experiências traumáticas que a gente vive, principalmente no momento pré-linguagem, ou seja, antes de eu começar a falar, antes de eu ter uma inteligência, de eu poder interpretar, isso gera uma imagem fixa no meu cérebro e eu não sei exatamente, nós não sabemos exatamente, nem a neurociência sabe exatamente, existem várias teorias, mas não sabe exatamente dizer assim, o que acontece ali na minha mente, qual é a resposta que meu cérebro dá, para quê? Para aquela imagem que gerou, virou fixa e agora faz com que lá na frente, eu depois de adulto, fique me comportando de maneiras tais que me limitam na vida. Lógico, a gente está falando de crenças limitantes, mas isso também vale para aquelas crenças que me empoderam. Sim. Existem coisas também que foram registradas na minha mente, sabe-se lá como exatamente a minha psique, a minha mente interpretou aquilo e que na verdade aquilo me fortalece cada vez mais. Né? Então, é isso que eu quero dizer com neuropsicologia e neuro, porque tem a ver realmente com a formação. A crença limitante, todas as nossas crenças, ela também é um aprendizado. E todos os nossos aprendizados, eles estão registrados em cadeias neurais. É um neurônio que se juntou com outro neurônio, formaram uma sinapse ali e formou um primeiro caminho neural. A partir do momento que eu começo a repetir aquilo, ele vai fortalecendo esse caminho neural, sabe? Então, por isso aí o nome neuro. Então, você já viu, né? É tipo uma invenção, mas eu estou dando aqui agora uma fundamentaçãozinha só para dizer do porquê que eu escolhi aleatoriamente. Aliás, não foi tão aleatoriamente, né? Mas por que eu escolhi e resolvi, cara, eu vou falar sobre isso daqui. Kelvin, muito legal você dar essa explicação para a gente sobre essa questão do caminho neural, né? Como é que a gente abre uma sinapse, como é que a gente fortalece uma sinapse, até para que a gente sair do lugar comum, de igual você acabou de falar, todo mundo falando de crença limitante, crença limitante, crença limitante, o que é isso, afinal de contas? Porque assim, eu ouvi uma vez o Eduardo Rocha falando uma coisa muito interessante. Às vezes você não sabe fazer uma coisa, você não tem habilidade de fazer alguma coisa, aí alguém vira pra você e fala assim, você não faz porque você tem uma crença limitante. Crença limitante porcaria nenhuma, você não sabe fazer mesmo. Se você não sabe fazer, você não vai fazer mesmo. Né? Ah, eu não sei dirigir. Vai pegar o carro e vai sair dirigindo? Não vai, não dá. Não vai, É. né? Até porque a gente aprende por tentativa e erro. Isso. Então você vai ter que fazer algumas vezes, né? Você, depois de sei lá quantas mil horas, há controvérsias quanto a isso, você atinge a excelência, mas existe um caminho até você ter habilidade. Exatamente. Até você desenvolver a competência. Então, nem tudo na vida é crença limitante. Às vezes a gente só não sabe fazer. Nem tudo na vida. Eu concordo tanto com essa afirmação e só quero acrescentar alguma coisa que talvez ele próprio, que nós conhecemos, é um grande profissional. Pô, foi um dos meus primeiros cursos na área de desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, foi com o Eduardo Rocha, porque eu tenho um grande carinho. E eu quero só acrescentar algo que certamente ele já, ou se ele já não falou, mas certamente ele já sabe. Que é o seguinte, uma coisa é eu dizer que não sei. Isso não é uma crença limitante. Sim. Outra coisa é eu dizer assim, eu nunca vou poder. Exato. Ou eu nunca saberei, ou eu nunca vou aprender. Não, peraí, vamos lá. Você pode até falar o seguinte, eu nunca vou aprender isso, mas por uma escolha. Eu escolho, não, isso não me interessa. Sim. Outra coisa é, eu morro de desejo, morro de vontade, queria aprender, mas eu falo assim, isso não é pra mim. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse talento. Isso aí é pra fulano que já nasceu com dom. Eu nunca vou aprender a dirigir. Peraí, excelente explicação. Não é? A neurociência, uma das coisas que a neurociência mais bate hoje é na plasticidade do nosso cérebro. E a plasticidade do nosso cérebro, metaforicamente falando também, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se expandir, de crescer. Não fisicamente falando, mas de criar e continuar criando novas conexões. E repito, conexões neurais são aprendizados, a gente aprende.
E quanto mais você aprende, mais você está botando o teu cérebro para trabalhar, a tua mente para trabalhar e, a partir daí, evitando uma porrada de doenças futuras como o Alzheimer, por exemplo. Sim. Sabe? Não, é muito legal. Para mim foi libertador entender isso, né? Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa com uma habilidade motora grossa, ruim. Eu tenho habilidade motora fina. A grossa eu sou péssima. Eu não entendi. O que é habilidade motora fina e motora grossa? fina. Eu, por exemplo, eu já bordei. Eu tenho uma letra bonita. Entendeu? Então aquelas coisas assim muito detalhes, eu tenho habilidade. Agora me manda pular corda. Foi um sacrifício para eu aprender. E eu aprendi recentemente, por incrível que pareça. Pular qualquer coisa. Então eu tô no CrossFit, né? Sei. Pular aquele caixote ainda não dou conta, ainda. Mas aí meu instrutor esses dias colocou 2 anilhas, né? Pra ficar um pouco mais baixo pra eu pular. Aí eu ficava assim, meu Deus. Como eu sei que eu sou estabanada, eu falo assim, eu vou cair com a cara lá do outro lado, vou passar maior vergonha. Aí ele colocou as anilhas, então assim, eu tô vencendo esse obstáculo. Pra mim é um obstáculo grande, assim, eu olho aquilo, eu acho que eu vou cair do outro lado, bater com a boca lá do outro lado, entendeu? Enfim, é porque eu sou estabanada, então eu acho que não vai dar certo. Mas depois que eu aprendi que isso é só uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, uma crença limitante, eu tô me desafiando. Exatamente. Né? Não vou começar pulando o caixote inteiro, mas tô devagarinho. E assim foi no Muay Thai, que eu tinha dificuldade com direita e esquerda. Eu desenvolvi, fiquei até num nível razoável, assim, legal. Então é legal abordar isso para as pessoas saberem que não tem coisa que eu falo assim, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Não tem. Olha só, 2 coisas, tá? Primeira que eu quero te convidar para você ir na minha atividade física atual, porque a gente aborda isso. Tá. Aqui na academia, onde eu faço aqui em Brasília, lá no Sudoeste, existe uma pessoa, o Rodrigo Saulo Lima, que ele é aluno direto do idealizador dessa metodologia que a gente faz hoje, que é uma metodologia que sequer tem um nome, os próprios professores batem a cabeça, entre aspas, né? Dizer assim, cara, nem eu sei explicar o que a gente faz, mas uma coisa é botar o seu corpo em movimento, porque movimentar-se é humano. E digamos o seguinte, a modernidade nos tirou e tem nos tirado cada vez mais a nossa capacidade de se mover. Sim. Entendeu? Como que, por exemplo, hoje em dia, carros são automáticos. Então você já está parando de se mexer aqui. Direção hidráulica. Pô, antigamente, eu lembro que um tio meu tinha um Opalão e tal, que negócio todo, eu era louco para dirigir aquele carro. Para fazer a curva, cara, é a coisa mais difícil do mundo. E o Fusca? Fusca eu também. Eu aprendi a dirigir no Fusca. Tá? Sentar, a gente trabalha muito sentado. Cara, enfim, não dá nem para falar muito, assim, é uma atividade que eu estou realmente super fã e principalmente porque eu estou muito tranquilo de estar nas mãos de pessoas que são estudiosas do assunto, sabe? E são estudiosas e bota a gente para praticar aquilo que eles estudaram e também praticaram muito antes da gente. Então eu quero te fazer esse convite. Eu vou. Por quê? Porque lá também, como a gente faz essa parte do mover-se humano, a gente está trabalhando várias coisas humanas, como, por exemplo, movimentar-se, coordenar-se, mover-se, melhorar sua mobilidade, melhorar sua força orgânica, melhorar sua elasticidade. Cara, é um sem número de coisas, mas o que me chamou a atenção quando você falou sobre essa parte motora fina e motora grossa, é porque lá, entre várias coisas que a gente faz, são exercícios de coordenação. E uma palavra mesmo lá que o professor fala muito, não uma palavra, uma frase, e que já me chamou a minha atenção várias vezes, é o seguinte, cara, você vai fazer isso daqui para o seu corpo e para você se movimentar, mas de quebra você está trabalhando a sua mente. Aí eu, caramba, que legal isso. Aí teve uma outra vez que ele falou outra coisa, isso aqui é para mexer com a sua mente, mas de quebra você está mexendo no seu corpo. Sim. Então tá toda hora a gente ganhando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico aqui, mas tem coisa que a gente vai mexer com a perna e com a mão, a perna para um lado, a mão para o outro. Aí eu acho na verdade eu acho que eu estou trabalhando só o movimento das articulações, quando na verdade eu estou botando a minha mente para trabalhar aquela coordenação. O inteiro que está trabalhando. Porque você está alternando direita e esquerda, em cima e embaixo, que é o que o frevo faz. Cara, pronto, você deu uma. O frevo é louco. Você deu um exemplo assim fantástico. Tem coisas lá que um dia a gente pega um pedacinho da aula, a gente vai fazer algum tipo de dança. Mas você sempre tem a ver essa dança com questões de coordenação do corpo, da mente e do corpo, sabe? Por quê? Porque existe uma frase cunhada
cunhada na PNL, mas não é da PNL. Isso é muito antes da PNL. Cara, eu me esqueci agora do nome do cara, mas assim, filósofo antigo já dizia que mente e corpo é um sistema cibernético, embora ele não usasse o termo cibernético, né? E a PNL se apropriou disso, virou famosa na PNL, mas a própria neurociência já está aí para mostrar que realmente, então, o que eu faço com o meu corpo mexe na minha mente, Sim. o que eu mexo na minha mente mexe no meu corpo. Tá, mas essa era a primeira coisa, eu falei que eram duas, né? Esse lance da parte motora fina e motora grossa, né, que você falou, tem um outro detalhezinho. E agora vamos novamente aqui falar dessa nossa parte, dessa nossa psique e dessa nossa parte neural. Né? O nosso cérebro, por uma questão inclusive evolutiva, tá? E mais aqui na parte do Homo sapiens, ele tem realmente um padrão de trabalhar no passado. Por quê? Por conta dessa capacidade dele de armazenar, documentar experiências nossas, principalmente as experiências traumáticas, o que acontece? É muito comum o cérebro trabalhar o seguinte: uma vez que você passou por uma determinada experiência, e essa experiência você pode de repente nem ter lembrança consciente dela, mas de alguma maneira a tua mente vai interpretar aquilo e ela pode interpretar do tipo assim: isso aqui é perigoso para você. Isso aqui pode ser danoso para você. Isso aqui é um perigo. E aí ela registra, ela dá um carimbo naquilo ali. E de várias maneiras que inclusive Freud tentou explicar, aí numa linguagem mais freudiana, o que Freud fala? Isso vai ser recalcado. O que é recalcar? É você jogar num quartinho escuro do inconsciente, é você jogar num porão onde não vai ser mexido aquilo, sabe? E é pelo contrário, aquilo ali, toda vez que ele quer sair de alguma maneira dali, o teu consciente não permite. Aí o nosso consciente cria o que Freud chamou de mecanismos de defesa, sabe? Tá, onde é que eu quero chegar com isso para trazer agora para esse exemplo que você deu da motora fina e da motora grossa? Às vezes, a gente começa a se rotular: eu não sou bom nisso, eu não sou bom em pular corda, eu não sou bom nisso daqui, tudo que tem a ver com a minha parte motora grossa, eu não sou bom. Ou eu não consigo, ou eu não posso. Você está se rotulando nisso. O porquê de você não saber, ou de você não ser boa, e uma outra pessoa ser muito boa nisso, o que diferencia vocês duas? Vocês dois são humanos. Vocês dois têm uma capacidade racional incrível. A diferença genética entre um ser humano e os chimpanzés, e tem uma outra espécie de macaco que eu não me lembro agora, mas que são as espécies mais próximas a nós, a nossa diferença genética é de menos de 0,2%. Então você imagina entre os humanos. Então, entre você que não teria habilidade com isso e uma outra pessoa que tem habilidade, não existe uma diferença que não seja o quê? Mental. Porque motora, fisiológica, anatômica, os dois têm, em princípio. Mas alguma experiência que você possa ter tido lá atrás, e às vezes pode ser uma experiência lembrada ou não lembrada. Não, deixa eu te cortar um pouquinho. Você acredita que veio na minha mente agora? Foi? Foi. Então me conte, que eu quero saber. Cara, eu tava na 4ª série. Eu fui pular corda com as amigas no pátio da escola, que era um terrão. E eu caí. Pulando a corda, eu tropecei, caí e eu me sujei inteira com aquela terra. Sei. E todo mundo ficou me gozando. Tá vendo? Isso forma o que a gente gosta de chamar, o que eu gosto de chamar, por exemplo, eu li isso, não sei aonde, mas eu gravei. Matriz psicohermenêutica. Tá? Matriz, é aquele modelozão ali, né? Psicohermenêutica porque foi a tua maneira, talvez, que o teu consciente encontrou de interpretar aquela experiência que você teve e marcou. Essa pode ter sido a primeira experiência traumática que você teve com esse assunto. Pode ter, não sei. Só com alguns outros estudos que a gente poderia saber se houve antes. Se houve alguma outra experiência antes dessa sua, da 4ª série, provavelmente essa foi um reforço. Sim. Ela reforçou. E aí o teu inconsciente pega e fala para você assim: esse tipo de atividade é perigosa para você, então não faça isso. Por outro lado, algum outro dia você poderia ter feito alguma coisa do tipo que
que exigiu de você uma habilidade muito mais fina, mais generosa, mais detalhista e tal, você fez. E você se saiu muito bem e você recebeu um elogio. Quando você recebeu um elogio daquilo, aquilo de certa forma também carimbou. Olha como é que você é boa. Por isso que, cara, todas as pessoas, estou generalizando, mas a maioria dos profissionais que cuidam hoje de educação dos pais para os filhos, cara, já é praticamente unanimidade entre eles. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Você é burro, você não sabe fazer isso, você não presta atenção, cara, você só está reforçando Sim. uma ideia negativa na mente dela. Sim. E lá na frente, ela vai, de uma certa forma ou de outra, ela sempre vai falar assim, meu pai já me dizia, desde quando eu era criança, que eu era burro. Entendeu? Eu vi uma palestra de um camarada que eu até indico que vocês assistam, um camarada que ele é meu amigo e já fiz alguns cursos com ele também, e eu falei, cara, você é muito bom, chama-se Emerson Fregona. E a palestra dele, que está no YouTube, até falo para você assistir também, Pais que Ferram Filhos. É muito bacana. Vamos colocar esse link na edição. Sim, pode colocar. Pais que Ferram Filho, Emerson Fregona. É muito massa, assim, ele dá uma linguagem bem direta, já quero falar para vocês, sim, ele não tem mimimi, entendeu? Ele já até fala logo no início, assim, porque ele fala assim, olha, se eu soltar alguma palavra aqui que te incomoda, me desculpa, mas é só meu jeito de ser mais direto e objetivo, não quero ofender ninguém. Mas ele é papo reto e ele fala, tem essa palestra, não deixe de assistir, porque ele mostra vários problemas emocionais dos filhos, e mais, problemas nossos, porque nós tivemos os nossos pais, entendeu? Essa matriz psicohermenêutica foi formada através dos nossos cuidadores e principalmente pais e mães dentro de casa. Você está falando, tem tanta lógica que, por exemplo, sempre elogiaram a minha escrita, a minha letra. Então é um reforço positivo, né? Quanto mais reforçam que eu tenho a letra bonita, mais eu vou ter uma letra bonita, mais eu vou caprichar. Mais você vai caprichar. Mais você vai caprichar. Tem um livrozinho que, exatamente por conta desse nosso assunto, está me vindo à mente, chamado Mindset, da Carol Dweck. Ela é uma psicóloga norte-americana e ela fez uma pesquisa muito cabulosa, não sei por quantos anos foi essa pesquisa exatamente, já tem um tempinho que eu li esse livro, mas ela vai falar sobre o mindset progressivo e o mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Tá, entre várias coisas eu quero puxar esse tema aqui, porque se a gente for falar do mindset progressivo, então também a gente vai alongar aqui, mas uma coisa que ela fala é o seguinte, pais, não elogiem o resultado dos teus filhos, elogie sempre o esforço por ele. Se ele conseguiu ou se ele não conseguiu o resultado, elogie o esforço. Legal. Por quê? Quando você elogia o resultado, você pode estar criando nela uma associação de que ela só presta quando ela tem resultados positivos. Entendeu? Então, toda vez que ela não tiver um resultado positivo, ela pode o quê? Ficar meio down e tal. Por outro lado, quando ela tem um resultado, vamos botar aqui negativo, mas melhor do que negativo, eu prefiro assim, o resultado não desejado, ou o resultado não esperado, não exatamente negativo. Porque pelo menos eu tenho uma acepção e uma percepção de que não existem resultados negativos, existem resultados. Se não era o resultado que eu queria, isso é uma coisa, né? Não era o que eu queria, eu tiro aprendizados dali para eu fazer diferente e ir atrás do resultado que eu estou buscando. Beleza. Mas, quando então ela não tem um resultado esperado, o que é um resultado esperado? Ela vai fazer uma prova, tira uma nota baixa na prova. Não é o resultado esperado. Ela está fazendo alguma atividade e, ela está, por exemplo, uma criança que está no balé, não conseguiu ainda fazer uma determinada posição. A criança está fazendo judô, não conseguiu ainda passar no exame. Então, se ela não conseguiu, é um resultado que, na verdade, não era o desejado. Né? Mas é necessário elogiar o esforço que ela teve. Ah, meu filho, é isso aí, olha, você fez um grande esforço e tal. Porque aí sim, você está reforçando nela a habilidade de estar sempre se colocando em ação. Quando um dia ela desistir do judô, ela tem um registro na mente dela, uma neuroassociação, vamos chamar assim, de que é interessante eu manter manter esforços
em direção àquilo que eu estou buscando. Persistência. A minha persistência. Porque senão, ao contrário, a gente volta para o papo inicial. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, isso aqui não é para mim. Quantas vezes a gente vê o filho não consegue o resultado que era a expectativa, às vezes, do pai, porque o moleque, às vezes, nem queria fazer a parada do judô ou qualquer outra coisa. Ou o futebol. Sim. Porra, você é ruim. Você não devia fazer assim, olha o outro cara, tenha mais atenção. Como é que você erra um gol desse? Na sua cara. Olha a matriz psicohermenêutica que a gente pode estar gerando aí na criança, que lá na frente pode gerar uma crença limitante. Então, daí, essa psicogênese ou neuropsicologia das crenças limitantes, um nomezinho que me veio assim só para te chamar a atenção, viu? Porque quando legal. você vira aí neuropsicologia das crenças limitantes, eita, aí você, talvez se eu falasse só em crenças limitantes, talvez você, esse tema de novo aí, já conheço. Bem, faltam 3 minutos? É sério? Gente, Papo como bom, hein? assim? Eu, hein? Nunca papo vi uma bom, entrevista velho. passar tão rápido. Eu vou fazer a última, então. Aham. Sobre assumir novas crenças. Como é que eu faço para eu assumir novas crenças? Olha, existem várias maneiras, das quais eu conheço algumas, e eu tô assim, numa tara de ficar pesquisando cada vez mais para descobrir várias outras maneiras, tá? Mas uma maneira muito, muito simples, eu vou te dar assim a mais simples de todas, de você sair de uma determinada crença que não te é útil e começar a assumir outras. Se liga nessa metáfora aqui antes. Imagina uma relva, um campozinho verdinho, novinho. Quando você anda sob essa relva uma vez, ela querendo ou não, ela vai formar um mini caminho ali. Quando você anda uma segunda vez, quando você anda uma terceira, quando você anda uma quarta, uma quinta, ela vai formando um caminho. Sabe quando a gente vai nesses campos, às vezes o pessoal não anda na calçada, corta caminho e não fica o caminho ali na grama? Não, na fazenda. É mais fácil de entender na fazenda, né? A fazenda tem aquele mato altão, né? Que é o pasto, né? Isso, do boi pastar. Aí no meio você vê o caminho certinho. Pronto. Né? Aquilo ali, vamos chamar aquilo ali de aprendizado, tá? É um aprendizado. Aquilo ali vale para tudo. Você aprendeu a falar, tem uma trilha neural que tem aquilo ali. Você está aprendendo um novo idioma, tem aquilo ali. Uma crença limitante também. Quando você aprendeu a crença limitante a primeira vez, você formou aquilo. Só que à medida que você foi se comportando e repetindo aquilo para você, aquilo foi se reforçando. Então a maneira mais fácil, tá? Não vou dizer que é a mais fácil. A mais simples, mas exige um certo esforço seu. Não é tão fácil. Mas a maneira mais simples é você abandonar esse padrão. Porque aquilo ali é um padrão, tá? E ele é um padrão que de menor resistência. Já existe o caminho. Sim. É igual você tá ali, tá andando, você fala assim, vamos cortar o caminho por aqui. Eu já tenho uma trilha. Sim. Se fosse uma trilha que você deveria abrir, você não passava nela. Então, essa é uma das maneiras. Como eu posso te falar para você ainda reforçar essa maneira? A nova maneira. A nova maneira. Para você usa essa, mas reforça ainda. Por exemplo, eu não comentei que o cérebro, primeiro, ele tem uma facilidade de documentar as experiências anteriores. Sim. Então, é esse caminho. Tá. Esse primeiro caminho. Segundo, ele tem uma capacidade também de operar sempre no passado, porque eu vou ficar sempre lembrando daquilo e eu tendo a acreditar que meu futuro vai ser uma repetição do passado. Sim. Eu tendo. Então, uma coisa que você precisa fazer também é educar-se ou educar a sua mente a ver uma versão nova sua no futuro. Você tem uma crença limitante, seja ela qual for, não consigo fazer isso, idiomas não é pra mim, inglês é muito Posso difícil. dar um exemplo? Pode? Eu tô super orgulhosa de mim. Ótimo. Porque eu entrei num programa de nutrição, Aham. né? E eu amo pão. Aham. Amo pão. Eu acordava de manhã pensando no café com pão. Aham. Eu amo café e amo pão. E aí comecei a reforçar minha mente, assim, assistindo um monte de coisa, lendo um monte de coisa, do que o pão faz, lá. Aí troquei o pão pelo shake, Aham. né? Aí coloquei mamão, que eu adoro, e banana, ou seja, coloquei uma outra coisa que me dá prazer para substituir. Cara, tem um mês, tem 40 dias, ou quase 50 dias que eu tô na dieta. Eu já consegui me desconectar Olha do só, pão. tá vendo? Cara, Tá eu tô vendo? sentindo tanto prazer e não tô mais sentindo falta. Aham. E mais, começa a ensaiar isso na sua mente, uma versão nova sua. Por quê? Porque, repito,
O cérebro tem o padrão de ficar rodando as coisas do passado. Então, por isso que eu preciso me exercitar em me ver de forma diferente. Entendeu? Gente, isso não é esotérico, isso não é místico, Sim. isso não também não é um papuzinho velho de coaching, de visualização positiva do futuro. É treino da mente mesmo. É treino. Né? Você sabe por quê? Porque você está no padrão de rodar programações antigas. Então muda essa programação. Exemplo, olha essa analogia. Softwares, aplicativos de celular. Não tem aplicativos de celular? De tempos em tempos, quem tem iPhone, você tem que ir lá na loja da Apple Store para fazer o quê? Atualização. Por quê? Porque existem versões novas. Você não tem que ficar rodando a versão antiga. Pega essa analogia para você e leva para a tua vida. Que padrão, que programação que você está rodando em você? É antiga? Atualize-se. Sim. Atualize-se. Tá? E a atualização, a propósito, ele tem uma raiz etimológica que é trazer para o real. Quer um exemplo disso? Quando eu digo assim, ó, por exemplo, para eu dizer na realidade em inglês, é actually. Actually é na realidade. Né? Qualquer coisa que eu vou falar que eu quero dizer, na realidade não é assim, então eu falo actually. Então, actually tem essa mesma raiz etimológica do atualizar-se, do atualização. Então, atualizar-se é trazer para o real. Que real? O hoje, o agora, o que está acontecendo? Um aplicativo, quando tem lá atualização ou update, né? É exatamente isso. Algumas coisas mudaram, algumas coisas já não são como antes, então atualiza. Vieram bugs, isso aqui não está funcionando direito, a gente está a partir de feedbacks. Então o lance é eu entender esses feedbacks e eu me atualizar, ou seja, cara, as coisas hoje, as premissas de hoje são diferentes das premissas de antes. Então eu preciso me atualizar, preciso me chocar com o real, com o que está acontecendo agora e fazer essa troca entre o meu eu presente, que na verdade o meu eu presente já é um padrão do passado, e falar, não, o que está acontecendo agora? Isso. Opa, então eu preciso me atualizar. Preciso me atualizar com isso, preciso me atualizar com isso, sabe? E aí sim, eu vou vivendo, vou fazendo minha vida acontecer e etc. E é importante, que eu vou lembrar para as pessoas que não é fácil abrir uma nova trilha, certo? A trilha anterior tá o quê? Com o capim baixo, você passa sem se arranhar, tá tudo suave. Esse é o que eu chamo de caminho de menor resistência. Exatamente. Esse daí não tem nada. O outro, Graminha que você vai baixa. abrir uma trilha no meio do mato, você vai se arranhar, vai machucar um pouquinho, então no início. Exato. Né? Então os primeiros dias, né, de eu tirar o pão e trocar pelo shake, não é fácil, porque eu estou com a minha atualização antiga, né? Como você falou. Né? Até que começa a rodar o novo software, demora um pouquinho, né? Exato. E é importante as pessoas saberem que para abrir esse novo caminho neural, tem que associar prazer. Você tem que encontrar prazer. Perfeito. Né? Porque então, o pão antes te gerava prazer. Isso. O novo comportamento, eu mudo o comportamento, mas eu preciso arrumar alguma coisa para me gerar prazer. Associação. Essa associação. Precisa associar alguma coisa que me dê prazer. Então, quando eu entrei no programa, falaram, faz o shake só com água, que você vai ter resultado mais rápido. Eu falei, olha, eu não preciso de tanta velocidade, então eu vou incluir algo que me dá prazer, para que eu tenha vontade de fazer. Então, incluí a banana e o mamão, batendo tudo junto. Aí ficou uma delícia, aí amei. Agora já consegui atualizar o software. Certo. Né? Aí eu estou fazendo isso devagarinho com várias coisas. Né? Por exemplo, eu adorava nuggets. Cara, depois que eu assisti o jeito que o nuggets é feito, me deu um nojo. Então, assim, eu estou buscando maneiras de fazer associações, que é o cão de Pavlov, né? Exatamente. Exatamente. Você explica pra gente, mas a gente está finalizando. Eu estou fazendo associações de coisas que eu gosto muito, associando prazer ao processo, e em alguns momentos associando o que eu não gosto, para eu tomar nojo e não querer fazer. Isso é bom, isso é uma ótima estratégia. Essa estratégia conhecida, né, como condicionamento de Pavlov. Pavlov foi fazer uns estudos e ele descobriu uma outra coisa que na verdade não era o que ele queria, né? Ele precisava fazer uma coleta das salivas dos cães. E para fazer isso, a gente tem tempo, dá para falar? Então tá bom, vou falar. Para fazer essa coleta, ele criou uma determinada estratégia, né? Que ele ia servir uma determinada comida para os cães e ele tocava um sino, né? Quando ele tocava o sino, na verdade, era só para chamar os cães. Aí os cães vinham. Na ideia dele, é que quando os cães vissem a comida, os cães iam, lógico, salivar. Beleza.
Só que num determinado momento, a partir que ele foi fazendo isso, ele tocava o sino, os cães já sabiam, opa, comida. Eles automaticamente passavam a salivar. Mas até então, Pavlov nem tinha notado isso. Num determinado dia, conta-se que ele esqueceu de levar a comida e bateu o sino. Quando ele bateu o sino, os cães já chegaram lá e o mecanismo que ele tinha prendido na boca dos cães para colher a saliva estavam cheios. Ele falou, uai, que estranho, eles salivaram sem ter a comida aqui. Então ele viu esse tipo de condicionamento. Os cães condicionaram o barulho do sino a uma experiência antiga que já provocou a sensação neles, a sensação a sensação no paladar que provocava essa reação neles de salivar. Ele achou aquilo interessante, documentou. Por isso que hoje a PNL, tendo noção disso, pegou e falou das âncoras. Né? A PNL cunhou isso como âncoras, né? E claro, existem outros estudos que também não são na PNL, mas tanto na área da psicologia e etc. Não quero levar nada da PNL aqui, como se tudo isso fosse da PNL. A PNL documentou isso nas literaturas dela como âncoras. Para que isso? Todo o nosso comportamento também, por exemplo, se você gosta muito de chocolate e às vezes de uma determinada marca, por exemplo, quando você passa em algum lugar que você vê a cor da marca, aquilo ali, de certa forma, já pode te gerar a vontade de você o quê? Comer aquilo, porque já ficou condicionado, sabe? Foi uma observação dele de como esses condicionamentos na gente são feitos e aí, então, geraram essas âncoras. A gente tem um monte de âncoras instaladas inconscientemente, né? A gente tem isso. Agora, no tocante a comportamentos, hábitos que eu queira mudar e etc., eu preciso ver qual é o gatilho. No caso lá dos cachorros, qual era o gatilho? Era o sino. Puf! A recompensa deles era comida. O comportamento deles era salivar. Era um comportamento que acontecia naturalmente. Então, como entender essa estrutura e trazer para a minha vida para eu mudar os maus hábitos e inserir bons hábitos, né? É eu identificar o gatilho que me gera a vontade. Quando gerar a vontade, eu escolho alguma coisa para eu manter a minha recompensa. Mas entre o gatilho que me gera a vontade e a recompensa, existe o comportamento. Então eu preciso mexer no comportamento. Mas é um comportamento que, pelo menos inicialmente, me mantenha algum tipo de prazer, sabe? Então, às vezes... Esse comportamento só vai ser sustentado se eu tiver uma recompensa. Fica mais fácil sustentar. Se eu pensar não vou dizer que recompensa. só vai ser mas é uma maneira, digamos assim, é uma estratégia para a gente trocar de hábitos e é uma estratégia que ajuda muito a eu trocar de hábitos. Quando eu mudo o comportamento, mantendo o gatilho e mantendo também a recompensa, sabe? Um exemplo disso é o seguinte, por exemplo, eu chegava todo dia em casa 7h15 da noite do trabalho. Qual que era? Eu era viciado em telejornal. Eu começava às 7h15 da noite e ia parar 00:15 vendo o telejornal. Aí eu ligava, tipo, na Band News, não, naquele jornal que o Boechat apresentava, na Bandeirantes, aí depois eu ia para a Rede TV News, depois ia para a DF TV, depois ia para o Jornal Nacional, depois ia para a Globo News, depois ia para não sei o quê, depois ia para a Conta Corrente, depois ia para o Jornal das... Cara, quando via 00:15 e mais, só notícia repetida. Exatamente. E eu sempre escutava daquilo assim, não, abandona a TV, abandona não sei o quê, blá, 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 eu achava besteira. Até um dia que eu tive um grande choque e vi assim, cara, olha o tempo da minha vida que eu estou perdendo, achando que eu preciso estar informado. Mas informado de quê? De um monte de notícia tosca, suja, e que na verdade suja e que estava me sujando também. Porque pensa como que é você ir dormir sabendo corrupção não sei aonde, chacina não sei aonde, sequestro de não sei o quê e tal. Eu falei, cara, putz, como que eu vou dormir? Como que meu cérebro entende aquilo? Aí, quando eu vi, eu falei assim, não, peraí, eu vou manter o meu comportamento de me informar.
Ah, detalhe, qual era o gatilho? O gatilho era, eu preciso me informar. Aí eu falei assim, qual vai ser meu? Vou manter o gatilho, eu preciso me informar. Beleza, mas agora, e a recompensa que eu quero? Eu quero estar informado, eu quero poder falar coisas para as pessoas. Só que agora, em vez de eu chegar no dia seguinte, no meu trabalho, falando o seguinte, você viu o que aconteceu hoje, ontem, como se eu estivesse fazendo um clipping para a galera, eu sempre tenho um assunto que é de desenvolvimento pessoal, de como trabalhar, por exemplo, crenças limitantes, sabe? E aí eu troquei o comportamento. O meu comportamento de ficar 5 horas assistindo telejornal, eu abandonei isso e, cara, vou estudar línguas estrangeiras, vou estudar Agora PNL, você tem tempo, né, vou de ler. estudar psicologia, vou estudar neuropsicologia, vou estudar neurociência, vou estudar, cara, uma porrada de coisas. Mantendo a minha recompensa, que era o quê? Disseminar informação. Agora, cara, nessa de disseminar, olha o que eu dissemino hoje. Sim, e olha o que eu dissemino antes, que eu disseminava antes, não é? Fantástico. Kelvin, foi sensacional. Tem mais 2 horinhas, não? Pois é. Vamos marcar logo a sua volta, né? Pra gente sim. continuar falando sobre isso. Muito obrigada. Gratidão. Você é uma dama. Muito obrigada Mademoiselle. mesmo. Foi maravilhoso. Adorei. Nem te também. apresentei, porque não precisa mais, o Kelvin não precisa mais de apresentações, mas se você quiser um minutinho falar o que você faz e dar um recadinho para o nosso pessoal. Tá, pra cá? Aqui. Pra onde? Aqui? Nessa daqui, né? É. Bem, pessoal, eu falo que eu sou facilitador de resultados, né? O que é um facilitador de resultados? Eu te ajudo por conta de estratégias mentais que eu aprendi, eu tenho aprendido cada vez mais entender como que a nossa mente opera, como o nosso cérebro opera. Para quê? Para você, primeiro, para entender que aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Inclusive, isso é uma frase do apóstolo Paulo, está lá na Bíblia, né? Porque o bem que eu quero eu não faço, porque o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Pois é, mas se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, a gente entende quantos bens que você está querendo para a tua vida, mas você às vezes não está querendo. Existe um padrão comportamental aí. E quantos maus que você na verdade não queria fazer, mas você acaba fazendo. Sei lá, algum vício, algum comportamento dentro do teu relacionamento e etc. Uma porrada de coisa. O que eu faço hoje é estudar estratégias mentais para replicar essas estratégias em você, para você adotar comportamentos sustentáveis, comportamentos úteis, diferentes, para você chegar nos resultados que você quer. É isso que eu faço. Sensacional.